Fala, torcida! Tudo bem com vocês? Tem um tempinho já que eu não apareço por aqui para fazer análise de jogos, tem sido só lives. Eu até tentei voltar esses dias sem ter gravar, só que como eu gravo pelo celular, deu tudo errado. Não sei o que aconteceu, mas o vídeo tava muito bacana, só que eu não consegui passar ele pro editor aqui, que é o Gus, que é um amorzinho, editar pra mim. Então, eu só tô conseguindo voltar agora para analisar o jogo de ontem, Ceará e São Paulo. Um jogo polêmico, mais uma vez. É até engraçado porque já tá surgindo aí esses boatos que São Paulo é favorecido pelo presidente da CBF. E por incrível que pareça, todos os nossos últimos jogos tá tendo algum lance de arbitragem polêmico. Só que o de ontem foi o mais forte de todos, digamos assim, né? Mas vamos começar por partes. O São Paulo entra em campo ontem, até o primeiro tempo, vindo depois de um empate contra o Vasco, um empate muito decepcionante, um jogo em casa. São Paulo não entrou para ganhar, entrou sem vontade naquele jogo, pouco criou, nem parecia que estava vindo de uma classificação em cima do Flamengo, que é considerado o melhor time das Américas, né? E entrou muito mal contra o Vasco. A gente já estava até meio que calejado, esperando que o jogo de ontem fosse um pouco mais do mesmo, ou então uma surpresa, né? Até os primeiros minutos do primeiro tempo do jogo de ontem, a gente entra até bem, criando muito mais do que criou contra o Vasco. Até os 10 primeiros minutos a gente estava muito ok, tanto que o Diego faz um gol aos 11 minutos e ele entra como zagueiro, um elemento surpresa ali na área do Ceará. E eu até fiquei um pouco chocada, porque como que deixa um zagueiro que sempre pode ser um elemento surpresa numa bola parada dentro da área, sozinho? Ele estava sem marcação e ele foi muito bem, cabeceou, e era um ótimo momento para ele fazer gol, né? Já que ele vem errando nas últimas partidas, deu até uma melhorada, só que cedeu muitos gols para os nossos adversários, então ele merecia esse gol, só que ainda precisa melhorar. Não é o mesmo Diego de antes, só que tá melhorando. Com calma, né? Como eu já disse em outros vídeos, é normal que oscile, porque ele veio da base, tá tendo uma oportunidade muito grande de já ser titular de um time como o São Paulo. Então ele mereceu bastante esse gol. Eu até fiquei feliz com o nosso primeiro tempo, a gente faz o gol, acaba que o time meio que dá uma balanceada, o que tava acertando em tudo até os 15 minutos, mais ou menos. As linhas de marcação altas, o time tranquilo, com a posse de bola, sem erros de passe, faz o gol e meio que acomoda. Não sei se foi isso, mas a gente continua criando, só que errando bastante, perdendo a bola no meio de campo, voltando aquelas características antigas do São Paulo. E foi isso que aconteceu durante o primeiro tempo. E eu até tem uma coisa que é interessante mencionar, que eu já não fico tão assustada, eu já não sinto que eu vou infartar quando o time tá saindo com a bola nos pés, ali o Volpi, naquela troca de passe dentro da área. Eu já não fico tão assustada com isso, porque a gente já tá meio que acostumado com esse risco que a nossa saída de bola sofre. Tanto que ontem não tivemos nenhum susto, nem nada. Até porque o Ceará não incomodou tanto a nossa saída de bola com troca de passes. A gente volta pro segundo tempo. Na verdade, a gente não volta, a gente fica só no vestiário. Porque ainda no começo do segundo tempo, o que o Ceará não estava acordado no primeiro tempo, o São Paulo dormiu no segundo. A gente toma um gol e foi difícil para tentar correr atrás da virada. Tanto que os nossos últimos jogos, a gente vem vindo de virada, nossos últimos jogos no Brasileirão, não aconteceu contra o Vasco e dessa vez não aconteceu contra o Ceará também. Porque o Pablo, que entrou mal, Pablo titular, e eu fico até chateada, né? Porque o problema não é confiança de jogador, é confiança com os jogadores, com a torcida, nem nada, porque ele tá tendo oportunidade. O problema é a confiança com ele mesmo, ele não tá confiando em si. Por isso que ele entra tão mal nas partidas, ele pega a bola e ele tropeça, ele cai, eu não sei o que acontece com ele. Ele tá sem confiança em si mesmo, né? E ontem ele entrou, conseguiu fazer o gol da virada. Ao meu ver, aquele gol estava impedido. Tem gente que fala que só porque tocou na perna do jogador do Ceará surge um novo lance. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas para mim o gol estava impedido, foi bem anulado. Agora, como que um VAR anula a decisão de arbitragem de campo, porque o Bandeirinha já tinha dado o gol impedido, tava ok. Ele anula, valida o gol, o jogo começa, ele chama de novo e tira o gol.
Isso é errado, é contra as regras, e aconteceu contra o São Paulo. E se o São Paulo recorrer agora e conseguir a anulação da partida, ou então a validação do gol, eu não sei como é que funciona, não sei nem se daria certo ou se a gente vai conseguir. Como é que vai ficar as outras torcidas falando do São Paulo? Poxa, o presidente continua ajudando, olha o time cabulocizado aí, não sei mais o que. Porque, não sei o que tá acontecendo, mas é só com a gente uma coisa dessas. Aconteceu contra o Atlético Mineiro, a CBF não veio a público, não veio se explicar, dizer que foi errado, a gente ficou sabendo em um outro lance, em outro jogo, né? Erra e fica por isso mesmo, não pode uma coisa dessas. Moralmente, meu ponto de vista como pessoa, seria ruim a gente pedir uma anulação de um jogo por causa de um lance que foi um lance que foi injusto, um lance impedido, moralmente falando. Eu ficaria com vergonha de ir até a justiça para lutar por uma coisa que eu sei que não estava certa. Agora, juridicamente falando, é um erro de direito do São Paulo, porque não poderia ter acontecido aquilo. Então, se você é presidente de um clube, se você é dirigente de um clube, sabe que por causa de um erro de direito, o seu time não levou os 3 pontos para casa. Então, você tá disputando uma liderança, você vai ficar o quê? Quieto, falar, poxa, mas realmente não foi gol, não vou fazer nada, ou você vai atrás porque o seu time precisa dos 3 pontos. Sabe? É uma questão de 2 lados. Eu não sei o que eu faria. Eu já passei o lado moral, né? E o lado jurídico. Quero saber a opinião de vocês como torcedores, como estudantes de jornalismo, como jornalistas também. O que deve ser feito nesse caso? Olhando pelo lado moral, de que para você, se você não acha que foi gol. E olhando pelo lado de dirigente, o lado de torcedor, o lado de presidente de clube, o que deveria ser feito nessa situação. Depois disso, São Paulo dá uma fraquejada porque não consegue se colocar em campo. A gente até cria as boas oportunidades. O Diniz coloca o Vitor Bueno, que acerta uma bola na trave, se eu não me engano, uma bola o goleiro defende. E eu gosto quando o Vitor Bueno entra. Ele é um jogador que eu defendo para entrar assim e tentar decidir o jogo, porque ele tem chute de fora da área, ele não tem medo de chutar e já fez gol dessa forma também. Às vezes a gente nem entende como, mas ele fez. E eu gostei dessa substituição, só que eu acho que o Diniz demorou demais para substituir. Tudo bem que ele não tinha muitas peças ali, ele tinha mais jogadores de defesa. E o Diniz, quando tá precisando de gol, ele tá precisando colocar o time pra frente, ele nunca coloca um jogador de defesa ou algum assim pra tentar mudar o esquema. Ele sempre coloca atacante, ou ele tira todos os zagueiros e coloca meia, volante, atacante, mas ele nunca coloca ninguém na defesa. E até é compreensível, né? Porque se você precisa de gol, você não vai colocar um zagueiro. E era isso que a gente tinha no nosso banco. Tinha goleiros reservas, tinha zagueiro reserva, mas tinha poucos atacantes, porque o Breno tava suspenso, Pablo e Luciano já estavam em campo, só que a gente tinha um Galeano que subiu da base, o Diniz coloca ele no último minuto de jogo, aos 44 minutos, e se a gente precisava de gol, por que não colocar o atacante antes? A gente tem o Rojas voltando agora, e eu tô muito feliz que ele tá voltando, porque 2 anos parado, a gente, como mesmo o Diniz disse na coletiva de imprensa após o jogo, tem que ter calma com ele, porque foi muito tempo parado, a gente não sabe se ele vai voltar ao mesmo de antes, porque não tem, é uma incógnita, nem ele sabe o que está acontecendo, porque muitos problemas sucessivos com o jogador, e então ele tem que ir entrando aos poucos, pegar 10 minutos de jogo, entrar um jogo sim, um jogo não. Ontem só dele estar no banco já foi importante, porque ele volta a sentir aquela energia de estar na beirada do campo, de ver o jogo de perto e tudo mais. Então foi importante ele ter entrado ontem. Mas voltando à partida, eu acho que o Diniz demorou um pouco para substituir. Nosso segundo tempo foi muito fraco, a gente criou mais do que no jogo contra o Vasco, mas não criou o suficiente para vencer a partida. O 1-1 foi justo, porque não merecíamos pelo futebol apresentado, não merecia ter ganhado. Dava para ter apresentado muito mais, porque a gente tem futebol para isso, a gente tem um Diniz que sabe mexer muito bem nas peças do jogo, sabe se revirar nos 30. Nos 30 ele poderia ter feito algo para o time se lanchar. Eu não sei o que aconteceu ontem. Desde o jogo contra o Vasco e ontem contra o Ceará, o time está sofrendo essa oscilação.
Eu penso que é por causa de cansaço, a gente vem de uma Copa do Brasil muito puxada para o São Paulo, contra o Flamengo, porque é um timaço, então é justificável você ter um time que está muito cansado agora, porque puxou muita energia dos jogadores, até aqueles que não estavam 90 minutos em campo, porque foi uma pressão enorme. Só que o São Paulo não é o único time da Série A que joga mais de um jogo por semana. Então tem que pensar por esse lado, né? A gente tem que também precisa de elenco. A gente não tem um bom elenco para repor peças quando sai um jogador. A gente ficou sem o Ben, a gente colocou o Pablo fez o gol, mas ele tava em vários dos lances que ele pegava na bola, ele estava impedido. Aqueles problemas básicos de posicionamento. A gente não tem aquele time na reserva que pensa, poxa, estamos seguros. Se um jogador nosso for suspenso, se o jogador nosso se lesionar, tem tal para colocar no lugar. Não tá tendo isso no São Paulo por enquanto. Então eu penso que por causa de cansaço, o time tá oscilando nesses jogos do Brasileirão. O que não pode acontecer, porque a gente tá brigando direto pelo título. A gente teve 2 oportunidades nesses 2 últimos jogos de pegar a liderança do campeonato e perdemos. A gente desperdiçou 4 pontos que são importantes. A gente vai sentir muita falta lá na frente, eu tenho certeza. Vem acontecendo isso nos últimos jogos, né? Nos últimos anos. E agora a gente vai ter um jogo contra o Bahia. Mais um jogo difícil para o São Paulo. Mais um jogo que a gente pode estar brigando ali para conquistar alguma coisa, para conquistar nosso lugar fixo ali entre os 3 primeiros, porque a gente está em terceiro agora, se eu não me engano. Só que com 4 pontos perdidos, a gente meio que vai perdendo as oportunidades de brigar por título, né? Agora o Brenner retorna também, já pagou a suspensão. E então o Diniz agora vai ter um pouquinho mais de time para trabalhar. Pensar em recuperar esse tempo que a gente está perdendo, esses jogos perdidos, e conquistar os 3 pontos para o São Paulo, que a gente está precisando voltar a vencer. 2 empates seguidos depois de várias vitórias é um pouco pesado. Enfim, eu falei mais ou menos tudo que eu queria falar aqui, até falei demais, mas é assim mesmo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a questão da arbitragem. Se deveria lá a partida, se deveria validar o gol, o que vocês acham? Comentem comigo e quero voltar mais vezes aqui para estar comentando sobre o São Paulo e outros times também. Não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal e muito obrigada por assistir até o final. Grande beijo!